Tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência em relação ao desfraude da minha filha. Ela tem 2 anos, né? Ela já vai fazer 3. E eu achei interessante compartilhar porque eu tive muitas dúvidas, né, em relação ao desfraude, né? Como primeira vez que eu estou passando por isso, né? Então eu fiquei com algumas dúvidas, ou tive algumas dificuldades. E aí eu queria compartilhar com vocês. Então, para as mamães, né, que já estão com os filhos aí perto do desfraude, ou para as mamães gravidinhas também verem, né, como foi a minha experiência, porque quando chegar a vez de vocês, podem fazer da mesma maneira como eu fiz, ou de repente serve como inspiração, né, para vocês. Então eu quis compartilhar. Antes de mais nada, eu tô passando pela fase dos 2 anos, que também é bem difícil. Eu cheguei a comentar com algumas mães, né, para perguntar, para saber se elas passaram pela mesma coisa, ou se é algo que depende de cada criança, ou é toda criança que vai passar por essa fase. E pelo menos pelo que eu entendi das mães que eu perguntei, né, todas elas passaram, umas com menos intensidade, outras com mais intensidade. Então, assim, a minha filha sempre foi uma filha mais tranquila, mais calma, mas na fase dos 2 anos mudou uma chavinha, assim, foi impressionante. Já com 1 ano e 8 meses, por aí já tava mudando, mas completou 2 anos, mudou mais ainda, sabe? Então, os momentos de birra, né? Os momentos que a criança. Não sei se você, mamãe, que já tá com uma criança, né? Com uma filha, um filho com uns 2 anos, se vocês estão passando por isso, mas às vezes eu fico olhando alguns vídeos no Instagram e falo, gente, é igualzinho. Ela nunca chegou a fazer birra, né, da gente, que às vezes acontece, né, que a gente sempre ouve as crianças, vai num shopping, ou vai num mercado e se deita no chão, fica chorando e tal, isso aí ela nunca fez. Já aconteceu dela fazer dentro de casa, de querer alguma coisa e a gente falar não e ela fazer isso. Agora não mais, mas no início. Mas o que mais acontece é que a gente fica assim, gente, como pode? Às vezes quer uma coisa, fala assim, sei lá, um exemplo, né? Ah, eu quero banana. Aí você pega a banana, não, mas eu não quero a banana. Do nada, eu tô assim, gente, mas você acabou de falar que é a banana. E do nada já tá falando que não quer. Aí você vai e tira a banana, porque a criança não quer, aí começa a chorar. Não, mas eu quero. Então, assim, eu vi uns vídeos outro dia no Instagram e eu me identifiquei que era mais ou menos isso, né? A menininha tava fazendo. Coincidência, era uma menininha também, tava fazendo isso e a mãe dela filmou. Eu acho que assim, gente, é igualzinho, impressionante. Não sei se é com todas as mães, né, que passam pelas mesmas coisas, mas talvez passem por algo parecido, né? Então, esse momento de birra, esse momento que pra eles, eu acho que nem eles sabem o que que eles querem. Aí, imagina a gente, né? Aí deixa a gente mais confusa ainda. Talvez com o meu bebê, o meu filho, eu já tenho uma certa experiência, né? Por já ter lidado já com a minha filha antes. Ou pode ser que não, né? Porque cada criança é uma criança, então pode ser que eu acabe vivenciando algo novo, né? Algo diferente. Então essa fase, mamães, se preparem. Eu até falo para as minhas amigas, né? Se preparem, porque realmente, se você chegar a passar, não é fácil. Tem que ter muita paciência, muita sabedoria. Eu sou cristã, então peço muita sabedoria para Deus, né? Peço para Deus me dar discernimento, pra gente também não agir na emoção, sabe? Porque não é fácil. Então você, e no meu caso, ainda que eu tô com os hormônios, né? Por causa da gravidez, então você tem que ter mais paciência ainda. E normalmente eu tenho, mas eu sempre peço sabedoria pra Deus. Até pra saber lidar, né? Peço paciência pra Deus pra poder saber lidar com aquela situação que a criança não sabe, mas eu também não sei como lidar com aquilo. E pra tentar lidar da melhor forma possível, né? E é isso. E sobre o desfraude que eu quero compartilhar com vocês, quando ela já tava uns 2 anos e acho que uns 4 meses, mais ou menos, ela já demonstrou já um certo interesse no desfraude, né? Cheguei a perguntar para algumas amigas, né, se foi fácil, se não foi, né? Teve mães que falou assim que antes da filha dela completar 2 anos, ela já tava querendo, né, o desfraude. Até fiquei surpresa, falei, nossa, porque é raro você ouvir isso, normalmente você ouve a partir dos 2, né? E outras mães que chegaram mais perto dos 3, por exemplo, né? Então vai de cada criança, a gente tem que respeitar o momento da criança, né? O tempo dela. E como que eu percebi isso? Porque ela usava fralda, e aí quando ela fazia xixi,
ela queria trocar. Ela falava assim, ai, fiz xixi, quero trocar a fralda. Aí eu falava, não, filha, vamos, fica com a fralda, depois a gente troca. Aí ela fazia um escândalo, não, porque eu quero trocar, ela ficava incomodada. E eu, por que que eu queria que ela ficasse com a fralda? Porque a fralda não é barata, né? Mamães sabem disso, não é barato. Então, tipo, ela fez um xixi só, ela já queria trocar, e eu já sabia que quando ela fizesse outro, ela queria trocar de novo, então a fralda ia igual água. Eu tentava convencer ela, mas não adiantava, aí tinha que ficar trocando. Aí eu pensei, falei, eu tô achando que já é um sinal de desfraude. Então eu comprei, né, primeiro eu comprei o piniquinho pra ela. Como eu comprei pela internet, eu não tinha visto muito tamanho. E aí quando chegou eu vi que era muito pequeno. Então no início ela usou um pouquinho, só que logo ela não quis usar muito porque tava machucando, que era muito pequenininho. Então eu comprei o redutor de vaso, né? Então eu indico para as mamães os dois, muito bom. Você vê qual que a sua criança vai se adaptar. Eles não são caros, tá? Eu peguei na Shopee também e peguei super baratinho. Aí todas as vezes que ela sentia vontade, eu tentava falar pra ela, falar, quando você sentir vontade, avisa a mamãe, que aí a mamãe leva você lá. Eu, como ela é menina, então ela me via usando o banheiro, eu falava, você quer usar igual a mamãe? Usa, né? Tipo, porque eles são muito, por exemplo, né? Tudo que a gente faz, eles é uma esponja, né? Eles querem fazer igual. Então eu aproveitei disso pra falar isso pra ela. E aí ela achou interessante, tá, então eu quero fazer igual a mamãe. Ela começava a me avisar. Em relação ao número 2, ela continuava fazendo na fralda, ela não lembrava muito de me falar. Era mais o xixi mesmo. E então foi um processo, tá, mamãe? No início, eu peguei algumas dicas também com outras mães, porque eu falei, eu vou deixar, eu fiz um teste, né, tipo assim, deixar ela sem fralda, porque eu percebi que ela tava me avisando. Falei, então toda vez que você sentir vontade, você avisa a mamãe. Só que aí aconteceu dela fazer xixi, dela esquecer, então ela fazer xixi no chão, na roupa, né? Aí foi no chão, aconteceu dela tá no sofá, e aí ela esquecia de me falar. Aí eu pensei, falei, nossa, será que eu tô antecipando um processo, né? E às vezes e claro que eu não brigava com ela nem nada, porque é um processo, né? Que ela tá se adaptando ainda, que ela tá aprendendo. Mas eu achei que eu que tava acelerando demais. Conversei com uma mãe, que me deu uma dica muito boa, então essa dica é muito boa pra vocês também, mamães. Pra gente lembrar eles, né, o tempo todo, porque eles vão esquecer. Então, aí ela me deu essa dica e começou a dar certo. Então, eu comecei a lembrar, ela falou assim, filha, você tá com vontade de fazer xixi? Tipo, do nada eu perguntava. Aí ela falava, não. Mas a maioria das vezes ela falava, tô. Ela pensava, aí eu acho que ela tentava ver se tava sentindo vontade, ela tô. Aí a gente ia pro banheiro. Então, eu falava isso direto pra ela, né? Então, começou a ser um hábito de sempre estar falando. Até ela entender que era pra ela avisar, né? Quando ela tivesse vontade pra ir no banheiro. E deu super certo. E ela parou de fazer, realmente, assim. Aconteceu, lógico, depois disso, uma vez ou outra, mas foi raro. Mas a maioria das vezes ela me avisava. E o número 2 deu mais certo ainda, porque aí ela sentia vontade, ela já fazia xixi, né? Então ela sentia vontade, ela já me avisava, então a gente já ia. No início ela queria ficar fazendo na fralda. E aí eu comecei a falar, não, filha, vamos fazer na privada, né? Que aí nessa fase aí eu já tava com redutor, né? De assento. Vamos fazer aqui na privada, tal, que é melhor. E realmente, mamães, é muito melhor, porque com a fralda suja tudo. E quando eles estão começando a fazer no vaso, até pra gente, pra limpar, nossa, bem mais fácil, facilita na sua vida. Esse processo do número 2 foi muito mais fácil, então ela sempre avisava, não esquecia, não tinha esse escape, como é o caso do xixi. Então essa é uma dica muito boa, que eu deixo aqui pra vocês, de sempre estar lembrando os filhos de vocês, né, nessa parte aí do desfraude, em relação ao xixi. E agora eu tô na fase, já tem totalmente o desfraude já completo em relação ao dia, né, quando ela tá acordada. E agora eu tô na fase da adaptação dela durante a noite, na hora dela dormir, ou quando ela faz soneca. Porque já aconteceu de eu deixar ela sem a fralda, como muitas vezes vem acontecendo, e aí ela tá dormindo. Pra ela, eu acho que eu não sei se ela tá dormindo e acha que tá de fralda, não sei, né, mas ela acaba fazendo xixi. Então eu cheguei a comprar protetor, né, de cama, né, porque quando ela faz xixi no vaso, né, não molha o colchão, molha só o lençol, enfim, o protetor eu já coloco pra lavar. Mas ainda tô nesse processo, né, do desfraude noturno ou na parte da soneca, ou seja, quando ela tá dormindo. Então muitas vezes eu converso com ela assim, filha, se você acordar e lembrar,
mesmo de noite, chama a mamãe pra gente ir no banheiro, né? Precisando fazer xixi nas calças, não ficar com a roupa molhada. Porque falaram assim pra mim, ela vai ver que tá com a roupa molhada, ela vai se sentir incomodada, ela vai começar a não fazer. Mas por enquanto ainda não deu certo isso. Então, no meu caso, né? Então, já várias vezes já aconteceu e ela com a roupa molhada, ela acordar, porque, né, ela fez xixi, mas ela ainda não consegui não fazer. Então, assim, não é todo dia que ela faz, tem dias que ela não faz. Então, como eu não tenho certeza, eu acabo colocando a fralda, né? Porque eu cheguei a fazer essa parte da adaptação de sem fralda, e aí foram quase todos os dias fazendo. E tem deixar ela com a fralda e mais avisar ela. Tipo, dar a entender ela que ela precisa me chamar. Então tem dias que dá super certo. Eu vou pegar a fralda, tá sequinha. E aí ela faz xixi de manhã, tudo certinho. Mas já aconteceu de não. De aí, às vezes, eu até falar, nossa, ainda bem que tá com a fralda, senão eu ia ter que tirar tudo de novo pra lavar. E aí, como a gente tá no tempo agora do inverno, né? Não tá batendo tanto sol. Então demora mais ainda pra secar, né? No caso, o lençol. Então todo dia ter que ficar lavando roupa pra secar tava pesando também. E é isso, mamães. Então essa é uma dica boa, né? Que eu tô compartilhando com vocês. Espero que vocês gostem. Quando eu finalizar essa fase aí noturna também eu venho e volto pra compartilhar com vocês também pra contar minha experiência do que deu certo, né? Como que foi, quanto tempo levou. Então minha filha ainda vai completar 3 anos. E aí eu tô nesse processo ainda, não tá no 100% de saúde por causa dessa parte noturna, mas na parte da manhã já tá, e o que ajuda muito, porque já economiza nas fraldas, né? Pelo menos eu não preciso ficar comprando muita fralda, já ajuda bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, compartilhem com outras mamães, curte o vídeo aí pra mim, pra me ajudar. É isso, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau!